que você tem para nós tem exercício. É uma aplicação de uma atividade pelo Teams, deixei alternativas, mas aqui eu só trouxe a resposta e vou mostrar por quê, que a resposta é essa daqui, né? Essa daqui é a resposta, porque era pelo seguinte, vamos lá. Os extremantes absolutos, quando se fala uma das aplicações de derivada de uma função de uma variável, de função, né, com uma variável, são os extremantes absolutos, né, máximo absoluto, mínimo absoluto, tem os locais, os globais, mas a gente vai trabalhar somente com os máximos e mínimos absoluto desta função aqui. Isso no intervalo, tá? Porque a função graficamente ela é infinita nos sentidos, né? E a gente quer saber no intervalo, que foi o craque, né, o gênio, né, que soube, aplicou, provou por A mais B, que tem aqui nesse intervalo, para essa função, vai ter um máximo, mínimo ou máximos e mínimos. Tá certo? Então, o que que se faz, Vera? Vamos lá. Como que nós fazemos para isto, né, mostrar isso aqui? Aqui é o seguinte, uma primeira coisa que a gente tem que fazer quando o exercício pede para calcular extremantes, é a gente determinar o que a gente chama de números críticos, pontos críticos, depende aí do livro, do autor, números críticos. Eu prefiro ainda números críticos, ou número crítico, depende se tem a quantidade. Como é que a gente faz isso, Era? A gente pega a função dada e deriva. Então, olha lá, 4 vezes 1, 4, x elevado a 4 menos 1, que é 3, menos a derivada da função do primeiro grau é o coeficiente da variável. Pega a função que você derivou igual a zero. Isso a gente é feito para determinar um número crítico ou os números críticos. Quem são esses números críticos? Vai ser a raiz ou as raízes da derivada ou aquele valor que não pode jogar no domínio, não faz parte do domínio da derivada. Por exemplo, supondo que eu derivei uma função e deu x menos 1. 2 sobre x menos 1. 1 aqui não pode. O 1 não pertence ao domínio desta função, né? Não pertence ao domínio dessa função, vou chamar de f. Por quê? Porque 1 menos 1 é zero. Então não pertence ao domínio. Esse cara também, para número crítico, ele é um número crítico. Neste caso, deu o seguinte, olha lá. Derivamos, igualamos a zero, resolvemos, né? Esse 4, todo mundo dividir por 4, raiz cúbica, né, de 8 é 2. Né? Então, esse 2 é o único número crítico. Porque só deu 2. Número crítico, é o único. Certo? Além disso, além dele ser número crítico, que é a raiz ou as raízes da derivada, ou aquele valor que não pertence ao domínio da derivada, ele tem que pertencer ao intervalo. E o 2 pertence ao intervalo, é 0, 1, 2, só inteiros, né? Claro que tem os decimais, estou falando só inteiro, mas tem uma quantidade infinita de decimais irracionais. Então esse 2 é crítico, tirado da onde? Da derivada da função igual a zero. É a raiz nesse caso. Bom, o que, que você vai fazer? Fazer uma tabela? Não precisa. Como é que você determina esse máximo, esse mínimo absoluto? Você vai pegar os extremos do intervalo, que é o 0 e o 5, vai pegar o número crítico ou os números críticos que você tenha, que pertence ao intervalo, e vai jogar na função dada. Na função dada. Então, primeiro você vai aplicar a primeira derivada, que é só a primeira derivada nesse caso, e determinar o números críticos. Tem que pertencer ao intervalo. Se pertencer ao intervalo, você vai pegar os extremos do intervalo, que é fechado, lembrar que a derivada é aberta, mas aqui o estudo é fechado, e vai substituir os extremos e o número crítico na função dada, que é a função que está aqui. Então, a gente substitui o zero na função, vai dar zero, está aqui, perfeito? Substituímos 2, a ordem não precisa ser nessa ordem, mas eu pus na ordem. O 2 substituído na função, ó, na função dada. E feita esta operação, deu 48 negativo. O 5, que está aqui é extremo, também substituído na função. E esse valor aqui, onde tiver x, 5 a quarta menos 32 vezes 5.
Substituído na função, deu o resultado 465. Certo? Como é que você vai saber que é máximo? Dentro desse intervalo, aqui tem curva, e o máximo acontece quando o x vale 5 e o resultado, que é o y, vale 465. Por isso que isso aqui é o máximo absoluto. É aquele onde o resultado deu maior para os determinados x, do extremo e do crítico. O y deu maior, o resultado deu maior para um determinado x, esse cara aqui vai ser o ponto de máximo. Que você também pode deixar como sendo f de 5 igual a 465. Não desta maneira, eu prefiro desta. E um mínimo absoluto ocorre aonde? Ocorre quando o valor para um determinado, o resultado para um determinado valor dá o menor daqueles calculados. Nesse caso é o menos 48. Então, 2 e menos 48 vai ser o ponto de mínimo absoluto. E aí você tem esse cara aqui, era o quê? Não sei se é máximo global relativo ou mínimo global relativo. Global relativo. O que interessou aqui, o local, né? O que interessou aqui foi o máximo absoluto e o mínimo absoluto. Perfeito? Ok? Então, sucesso e abraço.